Fala galera, beleza? Então neste vídeo eu estarei respondendo justamente a pergunta por que engordamos, de uma maneira bem simples e que fique de fácil entendimento para todos. Então a forma mais simples de se responder essa pergunta é a seguinte: por que engordamos? Nós engordamos justamente porque consumimos mais energia ou alimento do que precisamos. Então no caso aqui eu já estarei começando o vídeo fazendo uma analogia com um carro aqui. Então imagine o seguinte, digamos que você tem um veículo e você saiba o que? Você tem o conhecimento de que toda vez que você coloca 1 litro de combustível no seu carro, você consegue percorrer 15 km. E esses 15 km sejam justamente a distância que você precisa percorrer durante um ciclo. Ou seja, no caso, quando eu for falar de ser humano, serão dias. Então aqui o ciclo seria 15 km. Então você colocou 1 litro de combustível, o que você sabe? Esse carro vai sair do ponto inicial e vai chegar ao ponto final. E vai chegar sem sobrar nem faltar. Não vai ficar no meio da estrada e também quando chegar no fim não vai estar sobrando nada. Só que vamos supor agora que você coloque neste carro mais combustível do que você precisa para percorrer essa distância. Então, toda vez que você percorrer esta exata distância que se repete ciclo após ciclo, ou seja, dia após dia, vai sempre sobrando um pouquinho. E no caso do carro, o que vai acontecer? Vai chegar um ponto que o tanque ele vai estar tão cheio que ele vai derramar. Agora voltando para o ser humano. Já no ser humano, igualmente ao carro, acontece o seguinte. Para se percorrer um ciclo de maneira que se chegue ao fim desse ciclo sem sobrar nem faltar energia, a gente precisa de uma quantidade de energia, que é determinada, por exemplo, por calorias. Mas, diferentemente do carro, quando a gente coloca mais energia do que a gente precisa, o corpo ele não desperdiça essa energia, ou seja, ele não joga fora. Acontece justamente isso que acontece, nós engordamos. Por quê? Engordar nada mais é do que um mecanismo de armazenamento de energia. E é um mecanismo que foi aperfeiçoado durante milhares de anos da evolução da espécie humana. Então, no caso, não é que nem sempre foi como hoje, que você vai no supermercado, escolhe seu alimento, compra e come, independente da época do ano. Então, em tempos ou em épocas passadas, haviam períodos distintos durante o ano. Por exemplo, haviam anos que no começo do ano, por exemplo, havia farta disponibilidade de alimento e no fim do ano não tinha. Só um exemplo só. Então o que acontece? Então esse mecanismo ele foi desenvolvido justamente para garantir a sobrevivência. Por quê? Quando havia disponibilidade de alimento, o ser humano se alimentava em excesso, e esse excesso ele era armazenado em forma de gordura, que é o armazenamento de energia. Então, quando chegava na época que era mais difícil, o que acontecia? O pouco alimento que tinha, ele consumia e, para garantir a sua sobrevivência, era consumida essa energia que estava armazenada. E assim ia ano após ano. Porém, em tempos atuais, o que acontece? Já não se tem a necessidade da caça e tal. Porém, hoje em dia, com alimentos industrializados, e coisas do tipo, até mesmo o sedentarismo, a falta de prática de atividades físicas e coisas do tipo, são fatores que colaboram para engordarmos. Porém, também a falta de conhecimento é um fator determinante nisso, porque muitas vezes a pessoa ela não sabe a quantidade de energia que ela precisa consumir, ela não tem ideia da quantidade de energia presente nos alimentos. Então, até no caso lá, aqui, eu coloquei aqui 2.000 calorias. Por que eu coloquei isso daqui? É que isso daqui é uma média mundial. Se diz que um adulto precisa consumir 2.000 calorias, mas isso daqui não vale para todo mundo. Então, no caso, eu tenho um vídeo lá
no canal que está quanto alimento precisamos consumir ou quanto alimento precisamos comer por dia. E eu estou ensinando como se calcula individualmente, ou seja, porque essa quantidade aqui ela varia de indivíduo para indivíduo, isso daqui é apenas uma média. Então você pode estar vendo lá o vídeo para chegar a um valor, uma estimativa, um valor bem aproximado da sua necessidade. E também eu tenho um vídeo falando a respeito das calorias, o que é calorias, para você ter uma ideia. Mas nesse vídeo basicamente era tentar responder a pergunta por que engordamos. Então, era isso daí. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que eu estarei postando mais vídeos em breve.